Estimados ouvintes, sejam bem-vindos ao projeto Ciência é Vida, um projeto dedicado a levar conhecimento sobre ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo em suas interfaces, para todos de forma digital e escalável. Hoje nós temos uma questão na área de química abordando os conceitos básicos, especialmente os conceitos de separação de misturas. Essa já é a questão de número 14 da nossa trilha de aprendizagem. Esta é uma questão da Universidade Federal do ABC Paulista, com o seguinte enunciado: descoberta nova técnica para dessalinização da água. Cientistas desenvolveram um método de dessalinização da água que, além de eficiente, pode funcionar utilizando calor normalmente desperdiçado em outros processos industriais. Os pesquisadores criaram uma membrana com poros ultrafinos que permite a passagem da água, mas retém o sal dissolvido. Aproveitando o calor desperdiçado em outros processos industriais ou mesmo a energia solar, a água salgada é aquecida até evaporar. O vapor passa através dos poros da membrana, condensando-se como água pura no outro lado, deixando o sal para trás. Nosso processo funciona bem com salmouras, contendo concentrações de sal acima de 5,5%, afirma o cientista responsável pelo projeto, e a fonte é www.inovaçãotecnologica.com.br. O processo de separação por membrana, que faz funcionar essa tecnologia de dessalinização da água, é conhecido como alternativa A, filtração, alternativa B, destilação, alternativa C, osmose, alternativa D, peneiração ou alternativa E, desidratação. Aqui nós temos uma questão na área de misturas e métodos de separação, lembrando que misturas são materiais formados por mais de uma substância e as suas propriedades variam segundo a proporção das partes, e que as misturas podem ser classificadas como homogênea e heterogênea, a depender da quantidade de fases visíveis a olho nu, e os métodos de separação citados nas alternativas são: inicialmente o método da filtração comum, que separa os componentes da mistura com base no tamanho das partículas e pela ação da gravidade. Em geral, utiliza-se um elemento filtrante. O exemplo mais comum é o exemplo do café coado. Já a alternativa B fala sobre destilação simples, que é um método utilizado para separar de um líquido de um sólido por meio do aquecimento da mistura e, consequentemente, a evaporação do líquido. E o exemplo clássico é a água destilada e a cachaça. Já o método trazido na alternativa C é o método de osmose, que é o processo de separação que utiliza uma membrana semipermeável e que permite apenas a passagem de um líquido específico, nesse caso o solvente. E um exemplo clássico de separação de misturas por osmose acontece na membrana celular. Já na alternativa D, nós temos o método da peneiração, que é a separação dos componentes de uma mistura, em especial os componentes sólidos, com base no tamanho de partícula e na trama da peneira, ou também conhecido como os furos da peneira. E o exemplo disso é a peneiração do grão de café, no qual você separa a terra ou a sujeira do grão específico de café. E o método trazido na alternativa E é o método da desidratação, que geralmente é utilizado para alimentos, visando aumentar o tempo de vida útil do alimento. E esse método consiste no aquecimento controlado do material para a extração da água. E exemplos clássicos de desidratação é o tomate seco e também a ameixa seca, além da uva passa. Retornando às alternativas, notem então que nesse caso eu tenho a água do mar, que é uma mistura homogênea de água mais sal, aproximadamente 35 gramas de sais, majoritariamente o cloreto de sódio, para cada quilograma de água, ou seja, nós temos 35 gramas de sal para cada 1.000 gramas de água, o que equivale a aproximadamente 3,5%. E essa água está sendo aquecida até evaporar a água.
Observem que esse processo de dessalinização funciona bem para salmouras com concentração acima de 5,5. Ou seja, a água do mar não é uma boa mistura para esse método em específico. Depois disso, nós temos então que o vapor de água passa por uma membrana com poros ultra finos, no qual o sal fica retido e o vapor de água pura passa. Então ali nós temos uma representação, a água passando e o sal sendo retido. Logo após, o sal sólido é retirado da membrana. Então observem que nós temos uma membrana semipermeável, no qual o vapor de água passa e as partículas de sal ficam retidas. Nesse caso aqui, o método utilizado para a dessalinização da água é o método de osmose. Nesse caso, a alternativa C. Excelente! Esperamos que o conhecimento apresentado hoje possa colaborar com o seu crescimento pessoal e contribuir para a sua jornada de vida. Nos vemos em breve!